Olá, boa tarde. Começou há pouco a Semana Nacional de Conciliação. A mobilização é realizada todo ano e envolve todos os tribunais brasileiros que selecionam os processos para acordo e intimam as partes para que solucionem o conflito. A medida faz parte da meta de reduzir o grande número de processos na justiça brasileira. Quem acompanhou a abertura em São Paulo e tem os detalhes ao vivo é a repórter Isabel Ortiz Mendes. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Érica. O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, participou agora há pouco aqui em São Paulo da abertura dos trabalhos da 9ª Semana Nacional de Conciliação. Também participaram o presidente do Tribunal Federal Regional aqui da região de São Paulo, desembargador federal Fábio Prieto, e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Roberto Nanili. Eles falaram da importância do trabalho da conciliação, de como é possível desafogar a justiça brasileira, já que hoje existem 2 processos para cada brasileiro tramitando em toda a justiça do país. Em São Paulo, a conciliação foi responsável pela resolução de 100 mil processos o ano passado. A expectativa é de que esse número aumente em 20% agora em 2014. Depois do evento aberto aqui, eles foram conhecer as juntas de conciliação aqui no Parque da Água Branca. Você vai ver a reportagem agora com Sabrina Borsato. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, ministros do Superior Tribunal de Justiça e representantes dos tribunais participantes estiveram presentes na abertura desta 9ª Semana Nacional de Conciliação. O ministro Ricardo Lewandowski destacou a importância da conciliação diante do grande número de processos em tramitação na justiça brasileira. Eu acredito que hoje nós tenhamos cerca de 100 milhões de processos. Isso significa que nós temos 2 processos para cada brasileiro. A nossa taxa de congestionamento é muito grande, cerca de 70%, significando que de cada 100 processos que ingressam na máquina judicial, apenas 30 saem efetivamente resolvidos. Então é chegada a hora de buscarmos métodos alternativos para a solução de controvérsias. O evento, criado pelo CNJ, acontece todos os anos desde 2006. É a maior campanha de mobilização realizada pelos tribunais brasileiros nos campos das justiças federal, estadual e do trabalho. Além de resolver conflitos por meio de acordos, o objetivo do evento é consolidar uma cultura de conciliação no Brasil. Um levantamento feito pelo CNJ em 10 dos 55 tribunais participantes mostra que já foram mais de 60 mil processos inscritos para a edição deste ano. Dos 55 tribunais que participam desta Semana Nacional de Conciliação estão os 27 tribunais de justiça, os 24 tribunais regionais do trabalho e os 5 tribunais regionais federais existentes no Brasil. No ano passado, foram realizadas 376.518 reuniões de conciliação, com acordos em 54% dos casos. Ao todo, foram 203.370 processos liquidados e mais de 1 bilhão em valores homologados. Nas últimas 8 edições do evento, 1 milhão de acordos foram realizados. Aqui em São Paulo, a expectativa é de que 1.000 processos sejam analisados pela Justiça Federal, 3ª Região, e 3.300 processos pela Justiça Estadual. A Semana Nacional de Conciliação vai até o próximo dia 28 de novembro e promete movimentar e muito a justiça brasileira. Em Brasília, a repórter Sabrina Borsato está com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, para falar sobre a importância dessa ação para o país. Com você, Sabrina. Obrigada, Isabel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A Gisele está aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre a conciliação. Gisele, existe uma previsão legal para a conciliação? Existe, Sabrina. O próprio Código de Processo Civil, ele estabelece que o juiz pode e até deve, a qualquer tempo, tentar essa conciliação, estimular as partes para a conciliação. Então, nós vemos que dentro do Código de Processo Civil há uma tendência e que acaba priorizando a conciliação como uma forma de solução de conflito, é uma forma alternativa de solução de conflito,
onde não se tem aí o juiz impondo uma sentença, eu não tenho vencedores e perdedores, todos saem ganhando com essa prática. E na conciliação o juiz vai homologar aquela decisão em que as próprias partes chegaram. Então eu tenho ali a figura de um conciliador e eu tenho as próprias partes que vão ponderar todas as questões que estão sendo debatidas naquela ação judicial e elas vão chegar a um acordo. Isso acaba pacificando não só as partes envolvidas naquela situação, como a própria sociedade. E nos tribunais federais, a conciliação é um trabalho relativamente novo, né? Não deixa de ser relativamente novo, porque existe na Justiça Federal, até pela própria natureza das causas que são levadas a julgamento pela Justiça Federal, envolvem sempre entes públicos. E por envolver entes públicos, existe um princípio chamado indisponibilidade do interesse público, que isso antes era visto como um freio para que se tivesse mediações, conciliações no âmbito da Justiça Federal. Em 2002, veio uma lei que instituiu os juizados especiais federais, e aí essa prática passou a ser mais comum no âmbito da Justiça Federal. Na Justiça dos Estados, além do Código de Processo Civil, que eu mencionei agora há pouco, também tem a lei dos juizados especiais cíveis, que traz a conciliação como uma fase obrigatória antes de qualquer coisa. E na Justiça Federal isso passou a existir a partir de 2002. Então nós temos, com essa lei de 2002 e também com essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, nós temos hoje em dia uma conscientização muito maior de que é possível conciliar também na Justiça Federal, mas não deixa de ser relativamente novo, sim. E nessa Semana Nacional de Conciliação, tanto nas conciliações que acontecem em outros tribunais, não são só os juízes que fazem esse trabalho de conciliação, né? Outras pessoas também participam desse processo. Exatamente, a figura do conciliador ela é fundamental. São eles, inclusive, que auxiliam esse trabalho do juiz. Então, o conciliador, ele pode ser um servidor da justiça, ele pode ser uma pessoa, um voluntário que atue no âmbito do Tribunal de Justiça, ele tem que aceitar um compromisso para ser conciliador. Normalmente, os próprios tribunais de justiça, eles fazem um treinamento para que essas pessoas possam ter técnicas de conciliação. Então, eles têm que ter aptidão para conciliar, também têm que atuar com imparcialidade. E o objetivo primordial é fazer com que as próprias partes tenham conscientização dos seus direitos, deveres e cheguem ali à melhor solução para o conflito que elas estão discutindo. Obrigada, Gisele, pelas informações. Então, aí essa semana vai ser uma semana de muito trabalho, nessa Semana Nacional de Conciliação. Eu volto para o estúdio, Érica. Obrigada, Sabrina e Gisele. A Oi Telemar foi condenada a indenizar os sergipanos